Eu acho que uma coisa que a gente tem deixado em desuso e que a gente precisa repensar é as leguminosas. A gente entende que algumas pessoas têm algumas limitações, né, do consumo, tem flatulência, tem distensão abdominal, mas aí nós temos as questões em remolho que pode ajudar nesse processo, até algumas enzimas para diminuir para reduzir esse desconforto desses fitatos, que são o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico. Por quê? Porque são alimentos que são mais difíceis de preparação, né? Você precisa fazer o remolho e tudo mais. Então, esses alimentos, além de serem ricos em carboidratos complexos, eles são ricos em proteínas também. Então, se qualquer indivíduo tiver dificuldade de consumir proteína, mas ele tem uma boa ingestão de feijão e de arroz e de leguminosas, ele já tem uma ingestão proteica adequada nas refeições. Então, eu acho que a gente precisa manter rotineiramente, diariamente, a ingestão de pelo menos uma porção de leguminosas. Depois disso, vegetais. Vegetais no almoço e no jantar. Ah, mas eu só lancho à noite. Então você faz o seu lanche e um prato de sobremesa de salada. Por quê? Porque a qualidade intestinal dos brasileiros caiu absurdamente. Nós temos cada vez mais pessoas com disbiose, né? Mesmo considerando, o indivíduo considera a dieta dele saudável, mas ele tem problema, tem constipação, tem distensão abdominal sem justificativa, ou tem diarreias crônicas sem justificativa, por falta de consumo adequado de prebióticos, que são folhas de todos os tipos, alface, rúcula, almeirão, radite, repolho. Todas essas folhosas precisam estar nas refeições de todo mundo, no almoço e no jantar, de crianças e adultos e idosos, entende? Todos esses compostos fenólicos ali, bioativos, substâncias bioativas que estão nesses folhosos são os que alimentam as nossas bactérias boas do intestino. É aquelas bactérias que vão ajudar não só na absorção de vitaminas, mas colaborar na formação de ácido graxo de cadeia curta, que inclusive vão servir de substrato lá energético, tanto para as bactérias quanto para o nosso desempenho cognitivo e físico. Então, prioritariamente, eu acho que a gente precisa recuperar essa nossa capacidade de consumir vegetais crus, especialmente, tá? E leguminosas, que é algo que a gente tem abandonado muito, muito mesmo. E assim, a gente tem um fenômeno que é a exclusão do glúten, porque as pessoas têm esse sintoma e elas acreditam, então, que a causa é o glúten. Por conta própria, elas fazem uma exclusão do glúten, porém elas deixam de consumir mais fibras, porque não come os vegetais suficientes e o que a gente precisa é uma quantidade relativamente grande, em torno de 4 xícaras por dia, que é o equivalente a 400 gramas entre frutas, verduras e vegetais, ou seja, uma quantidade considerável. Isso não é tão fácil de atingir. Então as pessoas excluem o glúten e deixam de consumir essas fibras porque os produtos isentos de glúten têm baixíssima concentração de fibra solúvel e insolúvel. Então elas geram 2 problemas. Um é o estado de saúde intestinal continua péssimo, e outra, nós temos essa falta de fibra insolúvel que a gente não ingere, a gente acaba prejudicando lá as doenças cardíacas. A gente vai acabar gerando doenças cardíacas porque vai aumentar o LDL no plasma. Então a gente tem que tomar cuidado. Excluir o glúten porque deixei de comer as leguminosas, é a primeira coisa que acontece, porque estou com dificuldade de digestão, com flatulência, com distensão abdominal. Ok, mas não testou o remolho, o remolho é lá de 24 horas, deixa 12 horas de molho, troca a água, faz o remolho das leguminosas por mais 12. Essas leguminosas são muito ricas em fitatos. Os fitatos são um antinutriente, eles bloqueiam a absorção desse nutriente, inclusive do ferro do feijão. Se você faz o remolho, quando você vê aquela bolinha, né, saindo da água do remolho, a gente amolece essa casca e quebra esse fitato, então ele sai para o ambiente.
Quanto mais tempo ele ficar de remolho, menos fitato ele vai ter no cozimento. Depois do cozimento, se ainda sobrar, depois do remolho, se ainda sobrar algum resíduo de fitato, você ainda pode cozinhar essa leguminosa por um período, alguns minutos, destampada. Que aí realmente o fitato que é esse antinutriente que vai inibir a absorção dos nutrientes das leguminosas, realmente vai estar inativado nesse tipo de produto. E, por exemplo, vamos comparar o feijão lá, o preto, com o feijão carioca. O feijão carioca tem muito menos fitato que o feijão preto. Então, se você é intolerante ao feijão preto, você pode experimentar o feijão carioca, N variedades de feijão, tem o grão de bico, tem a ervilha, tem a lentilha. Sempre haverá uma leguminosa que vai se encaixar ali na tua rotina, na tua necessidade. Isso é muito importante a gente incluir.